Eu vi um documentário uma vez sobre o Einstein. E depois que ele fez lá a sua primeira teoria, mandou para as pessoas, ele tinha tanta certeza que a coisa ia ser forte, que ele estava esperando, ele estava num processo de separação, e ele disse lá para a ex dele que quando ele ganhasse o prêmio Nobel, ele ia dar o dinheiro para ela. Ele tinha assim essa certeza de que o que ele tinha feito era muito bom, e mas ele não tinha, ainda acho que não tinha nem sido escrito o livro do Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, ele, naquele livro Estrutura das Revoluções Científicas, ele diz o seguinte, que quando você tem uma disrupção, quando você tem uma produção de um trabalho extraordinário, quando você tem um gênio que nem o Einstein produzindo uma teoria totalmente diferente, aquilo não é reconhecido. Ninguém bate palma para aquilo. As pessoas não vão abraçar ele e dizer, você é maravilhoso. Por quê? Porque aquele trabalho que o Einstein fez é um trabalho que vai contra toda a estrutura que está montada. Ele vai promover uma disrupção. Ele vai tirar o status de muita gente. Ele vai criar mudanças que as pessoas não querem. Então as pessoas tendem a rejeitar as novas ideias, tendem a rejeitar aquilo que vai tirar o leitinho da criança que ele está acostumado. Isso aí é óbvio, né? Eu acho que foi naquele filme A Grande Aposta, tem uma frase que é mais ou menos essa, anônima, que ninguém acredita numa ideia que vai tirar a forma dela sobreviver. Então o Thomas Kuhn ele é muito profícuo nisso, né? Então você tem isso. Teorias. Então o que o Einstein fez foi uma teoria sobre um fenômeno que a gente pode dizer que eu botei aqui no artigo, é um fenômeno implícito. A energia, a massa, a relatividade, como é que as coisas se organizam, é um fenômeno implícito. Né? Da mesma maneira que quando o cara falou assim, não, olha, não é a Terra que gira sobre o Sol, não é o Sol que gira sobre a Terra que gira sobre o Sol, é um fenômeno implícito, está lá. Não foi um novo fenômeno, foi um fenômeno que a pessoa observou. Então é implícito, o que o Einstein fez é um fenômeno implícito, quer dizer, não teve assim uma pandemia, uma revolução na sociedade, uma mudança como a gente está assistindo, e aí nós estamos falando de fenômenos explícitos. Então existe essa diferença entre essas duas possibilidades de análise. Quando a gente tem fenômenos explícitos, uma pandemia, por exemplo, ou quando o Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas, que as pessoas iam ficando doentes e ninguém entendia por que elas ficavam doentes, e aí ele começou a pesquisar e chegou à conclusão que tinha um bichinho que chamava barbeiro, que ficava na casa das pessoas, geralmente aquelas casas, né, de pessoas naquela época, né, de pau a pique. O bichinho ficava lá e mordia as pessoas quando elas estavam dormindo e a pessoa ficava doente. Então aí se chamou de a doença de Chagas, porque foi o Carlos Chagas que descobriu, e aí ele começou a trabalhar em cima daquilo. Isso é um fenômeno explícito, né? Então é uma coisa que vai acontecendo. Quanto mais barbeiros tivessem, mais a doença se espalhava. Mesma coisa agora quanto o coronavírus, foi também um movimento enorme das pessoas tentando entender, identificar o vírus, a característica dele para poder fazer a vacina. Então as teorias vão sendo feitas. Só que quando a gente tem fenômenos explícitos, as mudanças vêm de fora para dentro, elas são exógenas, né? E as pessoas resistem bastante a entender, e aí aparecem as teorias. E aí tem uma coisa muito engraçada, porque as teorias que fazem sucesso logo de cara,
geralmente não são as teorias que explicam melhor o fenômeno. Então você vai pegar esse livro que é muito bom, Pense Simples, do Gustavo Caetano, gostei bastante, né? Amanhã eu vou começar a falar sobre ele, e ele vai falar ele vai explicar, então ele escolhe, nós temos 6 teorias sobre o mundo, as mudanças que nós estamos passando, 6 teorias, e ele vai escolher a do Klaus Schwab, que é um cara do banco lá do Fórum Mundial, é um cara badalado, né? Aí ele vai falar da Revolução Industrial, a 4ª Revolução Industrial. E o Gustavo Caetano, ele então abraça o industrialismo, né? E ele é um industrialista, ele escolhe a teoria da 4ª Revolução Industrial. E aí então você diz, então estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, pronto, explicando o que está acontecendo. Então, por causa de uma série de mudanças na indústria, a sociedade está mudando. E aí você pergunta, mas todas as mudanças que nós estamos passando vêm da indústria? As mudanças que os jovens estão passando vêm da indústria? Né? E aí você vai dizer que o surgimento do celular, né, é uma indústria? O celular é uma indústria? Né? As mudanças políticas que a gente está assistindo no mundo é da indústria? Aí você vai se perguntar, mas isso é causa ou é consequência? É a melhor teoria? E para que você precisa de uma boa teoria? Porque a teoria, e aqui no artigo eu faço esse detalhamento, ela precisa de algumas regras. E aí eu coloquei aqui 4 fatores obrigatórios de uma teoria, para que você possa ter uma teoria forte. Então você tem o fator detonante, ou a faísca detonante, para que uma determinada estabilidade fosse rompida. Então, aí o coronavírus é uma faísca detonante. Depois, as causas ocultas. O que vem ali por trás daquilo? No caso do coronavírus, é a vontade de todos os bichinhos se expandirem. Então, eles estão ali procurando uma forma de se expandir. Aí conseguiram. Aí você, então, as forças emergentes que estavam latentes. Então, forças emergentes que estão latentes saem do armário quando você tem a faísca detonante. E, por fim, recorrências históricas. Aí você vai analisar as pandemias e você vai analisar. Então, quando você escolhe a Revolução Industrial, a partir daí, você vai traçar um cenário e você vai tomar decisões a partir disso. E a gente defende aqui a revolução midiática. E a gente vai falar mais disso aí para frente. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro, ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix. Quero ser